Amigos, nesta série de rádio até o momento fomos bastante críticos ao comunismo. Agora é hora de nós implorarmos que o mundo aprenda uma das lições mais importantes que o comunismo tem a nos ensinar. Não é no campo da economia, porque a Rússia comunista tem um padrão de vida muito baixo. Não é no domínio da política, porque onde quer que o comunismo tenha se enraizado, reprimiu liberdades e criou um Estado escravo. Mas a Rússia comunista pode nos ensinar muito sobre a família, pois aqui a Rússia comunista está agora do lado do bem. Curiosamente, neste assunto, o comunismo foi mais bem-sucedido exatamente no ponto em que mais completamente se repudiou. Ele está mais certo onde tem estado mais errado. Foi mais bem-sucedido onde admitiu seu maior fracasso. O comunismo, no início, propôs-se a destruir a família, mas sem nunca piscar sequer uma pálpebra. Agora veio a afirmar na prática, pelo menos, a posição cristã da família. Para apreciar e entender essa completa virada de cara da teoria e prática comunista, devemos primeiro considerar a atitude inicial do comunismo em relação à família, e, em seguida, sua posição atual e mudada. O Manifesto Comunista ensina que a família repousa sobre o capital ou nos ganhos individuais, e afirma, portanto, que a família desaparecerá com o capital. Se houvesse quaisquer filhos de quaisquer uniões, o Estado deveria assumir a educação das crianças. Quando a Rússia se tornou comunista e começou a colocar essa filosofia em prática, a teoria comunista da moralidade era conhecida como a teoria do copo de água. Como Madame Kollontai, a delegada soviética à Liga das Nações, colocou: o amor é um copo de água que se bebe para satisfazer uma sede. Você bebe a água e esquece o copo. Então, você desfruta o prazer e esquece a pessoa. Os códigos matrimoniais de 1918 e 1927 na Rússia afirmavam que todos os filhos pertenciam ao Estado. O Código da Família de 1918 declarou que todos os casamentos religiosos eram inválidos e poderiam ser dissolvidos à vontade de qualquer uma das partes, simplesmente enviando um postal para o escritório de registro. O 13º Congresso do Partido Comunista até descreveu a família como o formidável baluarte de toda a imundície do antigo regime. Nenhuma razão era necessária para a separação de marido e mulher, o que quebrou toda a distinção entre filhos legítimos e ilegítimos. Os jovens eram encorajados a espionar seus pais e denunciá-los às autoridades comunistas ao menor sinal de fascismo. Incidentalmente, já que um jornalista comunista russo recentemente definiu fascismo como anticomunismo, você tem a dica sobre escritores, jornalistas e comentaristas. Todos que usam essa palavra antifascista agora são ou comunistas ou simpatizantes. Bem, uma vez que as leis trabalhistas exigiam que uma pessoa aceitasse qualquer emprego que fosse dado pelo Estado, sob o comunismo, há apenas um empregador, que é o Estado. Frequentemente acontecia que o marido recebia um emprego em uma cidade e a esposa em outra. A Junta de Trabalho resolveu essa dificuldade por decreto, que permitia que cada cônjuge encontrasse um parceiro no novo local de trabalho. Clínicas de aborto foram estabelecidas pelo Estado por todo o país e todos os meios disponíveis foram usados para enfraquecer a família. E logo, a filosofia comunista, que já estava errada na teoria porque a família não é fundamentada no capitalismo, agora começou a provar-se errada na prática. A Rússia comunista começou a contar cabeças, ou pelo menos as que deveriam ter sido cabeças, e veja só, em Moscou sozinha, apenas 57 mil crianças nasceram em 1934, enquanto 154 mil abortos foram realizados. Nas aldeias, houve 242 mil nascimentos, mas 324 mil abortos. Essa proporção de 3 para 1 em favor da morte foi acentuada pelos divórcios. Um dos jornais diários de Moscou, o Izvestia, de 4 de julho de 1935, afirmou, estou citando literalmente, em Moscou, nos primeiros 5 meses de 1935,
houve 38% mais divórcios do que casamentos registrados. Em maio, o número saltou para 44%. Já é hora de declararmos que a frivolidade na união é um crime e que a infidelidade conjugal é uma ofensa contra a moral de um regime socialista. Crianças sem lar agora vagavam pelas ruas, roubando, agredindo, matando. A esposa de Stalin estimou o número delas em 7 milhões. Tão grande era o crime e a delinquência juvenil que, em 7 de abril de 1935, o Conselho dos Comissários do Povo, um deles sendo Molotov, decretou a pena de morte para certos crimes para crianças de 12 anos de idade ou mais. Não se podia dizer que as práticas viciosas dessas crianças eram devidas a influências contra-revolucionárias ou propaganda capitalista, pois todas essas crianças pertenciam à geração que nasceu após a Revolução. Agora, por causa desses fatos, neste ponto, os comunistas começaram a repudiar o comunismo. Assim como Lenin uma vez viu que o coletivismo estava errado, levando à fome, e concedeu uma medida de propriedade privada de volta ao povo, agora os soviéticos veem que a desintegração da família é a desintegração da nação. Cada prática social que uma vez propagou, agora condena, como aborto, divórcio, amor livre. O Estado agora nega a responsabilidade pelas crianças e afirma, em seu lugar, a autoridade parental. Novelas começaram a aparecer, como A Terceira Frente por Chubin, mostrando efeitos malignos do divórcio e aborto e reafirmando o instinto maternal, há muito ignorado e repudiado. O governo ordenou a realização de conferências por todo o país, glorificando a vida em família. A imprensa comunista, que ridicularizava o casamento 15 anos antes, agora escreve, e estou citando um jornal soviético: uma das regras básicas da moral comunista é o fortalecimento da família. O direito ao divórcio não é um direito a atos sexuais desenfreados. Um marido e pai incompetente não pode ser um bom cidadão. Pessoas que abusam da liberdade de divórcio devem ser punidas. Mais impressionante ainda é esta declaração do Jornal Oficial do Comissariado de Justiça, que afirma a perpetuidade do vínculo matrimonial nestas palavras: o casamento é um valor positivo apenas se os parceiros o veem como uma união para toda a vida. O chamado amor livre é uma invenção burguesa e não tem nada em comum com os princípios de conduta de um cidadão soviético. Além disso, o casamento recebe seu pleno valor para o Estado apenas se houver prole e os consortes experimentarem a máxima felicidade da paternidade. Após esta declaração, o governo soviético, em 1936, começa a fabricar anéis de casamento. Os divórcios via postal são abolidos. Medidas são tomadas para tornar o divórcio muito difícil e raro. As taxas para divórcio variam de 3 rublos a 2.000. E, como o jornal comunista afirma, garotas tolas pensarão 2 vezes antes de se casar com um homem apenas por capricho. Os registros de divórcio ressuscitaram as chamadas distinções burguesas entre filhos legítimos e ilegítimos que reapareceram na lei soviética. As clínicas de aborto são abolidas. O aborto torna-se identificado com homicídio. Qualquer um que aconselhe o aborto é sentenciado a 2 anos de prisão. Artigos aparecem nos jornais relatando seus efeitos nocivos. Crianças que, sob o regime comunista anterior, eram instruídas a espionar seus pais, agora são informadas. E cito um jornal soviético: deve-se respeitar e amar seus pais, mesmo que eles sejam antiquados e não gostem da Liga da Juventude Comunista. Subsídios começam a ser pagos a mães com grandes famílias. Stalin começou a ter suas fotos tiradas com crianças, e quando elas apareceram em um dos jardins de Moscou com seus próprios filhos, a maioria dos cidadãos soviéticos, até então, nem sabia que ele tinha filhos. Referências adicionais sobre esses pontos serão enviadas gratuitamente em um texto elaborado, se você desejar. E assim, a Rússia, vê-se, após 20 anos de prática comunista,
rejeita toda a sua filosofia sobre a família. Mas mais importante do que esta repudiação completa de sua ideologia é o fato de que também repudiou a classe como a unidade da sociedade. Como a Constituição Soviética cita a Escritura Sagrada sem saber, ela realmente faz. Cita a Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Assim, agora o comunismo, em sua maior derrota, proclama a vitória da família sobre a classe, da pessoa sobre o proletariado, da lareira e da criança sobre o martelo e a foice. E isso nos traz ao ponto que fizemos no início desta transmissão, que o mundo deveria aprender uma grande lição da União Soviética. Não há dúvida de que hoje, a filosofia do mundo ocidental em relação à família é quase a mesma da Rússia entre 1917 e 1935, nomeadamente, divórcio, crença no amor livre. Então, um estranho sistema que, numa palavra, rejeita tanto o nascimento quanto o controle. Quando a taxa de divórcio em 30 cidades principais do nosso país é um divórcio para cada 2 casamentos, quando uma nação tem 520 mil divórcios em um ano, como tivemos, quando em uma cidade há 5 divórcios para cada 6 casamentos, há sinais inconfundíveis de que a América está apodrecendo de dentro para fora. É agora um fato firmemente estabelecido que muito das neuroses e psicoses na mulher moderna é devido ao seu medo da maternidade, sua fuga do cumprimento de uma alta vocação a qual Deus a chamou. E a razão também para a instabilidade do homem é devido à fuga da paternidade. O divórcio é uma expressão de infelicidade e é quase sempre precedido por um estado de desequilíbrio mental. 83% dos divórcios nos Estados Unidos vêm de casamentos nos quais não há filhos. A educação não é a cura, porque mulheres com educação universitária estão falhando em se reproduzir em 45%, e aquelas com menos educação, graduadas no ensino médio, estão falhando por 21%. O que acontecerá conosco se continuarmos tentando fazer sucesso com aquilo que a Rússia comunista descobriu ser um fracasso, ou seja, a decadência legalizada da vida familiar? À parte todas as considerações morais e religiosas, 2 consequências desastrosas seguirão. Primeiro, nos tornaremos uma nação de traidores. Se chegarmos ao estado onde 50% dos casais casados sentem que podem abandonar a lealdade prometida ao lar para satisfazer seu próprio prazer e conveniência, então são os mesmos que, quando cidadãos, jogarão a lealdade ao país borda fora. Quando a senhora branca está pronta para se chamar senhora preta, então será apenas 1 minuto antes dos americanos estarem dispostos a se chamarem soviéticos. Deixe a América se cuidar. Os traidores do lar hoje são os traidores da nação amanhã. E isso não é conversa fiada sobre traidores. E talvez até agora, se pudesse ser tornado público, poderíamos descobrir uma traição de segredos nacionais que rivalizaria com a história canadense. Mas isso não deveria ser uma grande surpresa. Um povo que não será leal a um lar não será leal a uma bandeira. E, em segundo lugar, o declínio na vida familiar está intrinsecamente ligado ao declínio na democracia. Aqui entendemos democracia, no sentido filosófico, como um sistema de governo que reconhece o valor soberano do homem. Mas onde, em todo o mundo, essa doutrina do homem é melhor preservada e praticada do que na família? Em todos os outros lugares, os homens podem ser reverenciados pelo que podem fazer ou pelo que têm. Mas na família, uma pessoa é valorizada porque ela existe. A existência é valorizada no lar, não posses ou influência. É por isso que os deficientes e os doentes recebem mais afeto em um lar do que aqueles que normalmente provêm para sua subsistência. A família é a escola de treinamento, o noviciado para a democracia. E quando homens e mulheres chegam a um ponto em que não estão mais interessados em assistir a um mar crescer que plantaram ou cuidar de sua flor, quando não podem mais ver mais do que o prazer passageiro no corpo um do outro,
É o emocionante ver crescer uma vida que geraram, quando estão mais preocupados em aumentar os cifrões em sua conta bancária do que em obedecer ao impulso primitivo de criar e multiplicar. Saibam que um dia amanheceu quando uma coisa é mais importante do que uma pessoa. E então vocês preparam o caminho para um homem começar a ser valorizado pelo que ele pode fazer por uma raça, por um estado ou por uma ideologia, e isso é fascismo, ou por uma classe revolucionária, e isso é comunismo. Na família sozinha, nossos cidadãos aprenderão que há outra riqueza além de papéis. Dinheiro de papel, ações de papel, alegrias de papel. Pode ser a riqueza vibrante de crianças, o vínculo inquebrável entre marido e mulher, o penhor da democracia e os futuros herdeiros do reino dos céus. Do ponto de vista natural, e por natural aqui quero dizer enraizado na lei eterna de Deus, não há dúvida de que a vida familiar está muito mais alta na Rússia comunista do que no Ocidente. A Rússia comunista parou sua disrupção na fonte, mas nós não. Há todos os indícios de que nossos padrões matrimoniais continuarão com desorganização crescente, até que os casamentos sejam apenas sombras de verdadeiras uniões para toda a vida. Pode muito bem ser que o Deus Todo-Poderoso, olhando para o mundo, esteja sorrindo benignamente para a família na Rússia comunista, pois, como um pecador arrependido, ela já voltou para ele, pelo menos neste aspecto. Mas ele pode estar franzindo a testa para nós por nosso orgulho, pensando que podemos desprezar sua lei e ser fortes e em paz. Nosso Senhor uma vez contou a história de um pai que enviou 2 filhos para o campo. Um disse, "Eu vou, mas não foi." O outro disse, "Não vou, mas foi." Nós, na América, somos como o primeiro filho. Dizemos sim, vamos, somos cristãos e lemos seu evangelho na igreja no domingo. O que Deus uniu, não o separe o homem. E então, por 6 dias da semana, rasgamos aquele vínculo que simboliza a união de Cristo com sua igreja. E a Rússia comunista, por outro lado, disse, "Não vou", mas mais tarde foi. E por isso, aquele filho foi elogiado pelo Senhor. Nossa escolha é muito clara. Existem 2 tipos de barbárie que temos de enfrentar. A barbárie ativa vinda de fora, que é o comunismo, e a barbárie passiva vinda de dentro, que é a decadência de nossa vida nacional por meio da família. A segunda é mais insidiosa porque a história revela que 16 de 19 nações que caíram desde o início do cristianismo decaíram de dentro. É essa barbárie passiva de dentro que faz as nações presas à barbárie ativa de fora. Lincoln uma vez disse que nunca teve medo da América ser conquistada de fora, mas tinha medo de ser corroída de dentro. E Deus, em sua misericórdia, concedeu à nossa geração um duplo incentivo para a paz, ordem e prosperidade. O primeiro é o seu evangelho, o segundo é a Rússia comunista. Seu evangelho nos ensina que a felicidade virá se vivermos corretamente. A Rússia comunista nos ensina a miséria, que virá se vivermos erradamente. Em nenhum outro momento da história, Deus marcou tão claramente suas autoestradas e suas pontes queimadas e destruídas. Se vocês não deixarão Cristo e a Igreja ensinarem-lhes o que é certo, então, por favor, deixem a Rússia comunista ensinar-lhes o que é errado. E que Deus permita, como agora está nos ensinando que estávamos errados no lar, que um dia nos ensine que também estamos errados ao esquecermos nosso Deus. E para a aceleração desse dia, peço que todos os nossos ouvintes que conhecem o Rosário recitem-no diariamente pela conversão da Rússia. Peça de rádio gravada em 1947, pelo bispo Fulton Sheen, nos Estados Unidos da América.